Olha, mistura de solutos iguais, para a gente poder entender, é bem simples mesmo, de novo. Vamos imaginar uma solução qualquer. Essa solução aqui vai ser, por exemplo, de NaOH, que é uma base, tá bom? Vamos imaginar aqui, desse jeito. Vamos imaginar uma solução de NaOH, que tem molaridade 1 e volume 1. Nós vamos misturar essa solução de NaOH com uma outra solução de molaridade 2 e volume 2. Quando eu misturo essas duas soluções, eu vou ter o que no final? Uma solução de molaridade resultante e de volume resultante. É por isso que a fórmula básica para poder fazer esse cálculo, qual vai ser? Molaridade 1, volume 1 tem que ser mais molaridade 2, volume 2. Se fosse mais um recipiente, você colocaria mais molaridade 3, volume 3 e assim por diante, né? Tudo isso tem que ser igual a uma molaridade resultante e o volume resultante. Onde esse volume resultante aqui, é a soma do volume 1 mais o volume 2. Ou seja, é a aplicação direta de fórmula. Não é tão complicada assim. É bem legal até, mas não é muito difícil. Mas toma cuidado. A gente está falando de soluções de solutos iguais. Isso aqui vai ser o quê? NaOH. Aqui também tem que ser o quê? NaOH. Então, estou misturando duas soluções de solutos comuns. E, portanto, elas não reagem entre si. É só jogar direto na fórmula. Não tem muito que bater cabeça nesse caso. Tá bom? Bora fazer uma aqui? Bora fazer essa questão aqui, tá bom? Ah, copiaram? Já copiaram? Que volumes de solução de KOH? Que volumes de soluções de KOH de concentração 50 gramas por litro e 10 gramas por litro devem ser misturados para obtermos 10 litros de uma solução de concentração igual a 20 gramas por litro? Ah, assim. Óbvio que quando eu ensinei e mostrei como é que se faz esse cálculo, eu fiz o cálculo todo baseado em molaridade. Coloquei molaridade. Mas de fato pode ser para qualquer concentração. No caso pode ser para concentração comum, né? Que eu fiz aqui nesse caso vai ser concentração comum. Vamos fazer isso daqui. Deixa eu só tirar essa folha aqui. Isso aqui é a questão 90. Então, que volumes de soluções? Ele quer saber o volume 1, quer saber o volume 2 de uma solução de KOH. De concentração 1, que ele fala, igual a 50 gramas por litro. E a outra de concentração 2, igual a 10 gramas por litro, que devem ser misturados para obtermos o volume resultante igual a 10 litros de uma solução de concentração resultante igual a 20 gramas por litro. Naturalmente aqui, como a gente já falou anteriormente, vamos fazer um desenho de qual é a nossa situação, né? Nós temos o recipiente 1, de uma solução de KOH, ela tem uma concentração 1 e volume 1. Ela foi misturada com uma outra solução, também de KOH, só que ela tem concentração 2 e volume 2. Só que misturando esses dois aqui, ele fala que no final eu vou ter uma solução de concentração resultante igual a 20 gramas por litro, claro, e de volume resultante igual a 10 litros. A pergunta do problema aqui é que volume 1 e que volume 2 é esse. Na verdade é bem simples o cálculo e vou mostrar para vocês. Começando aqui o detalhe dos materiais que nós temos, as relações, a fórmula básica é essa, né? C1V1 mais C2V2. Tudo isso tem que ser igual a uma concentração resultante e um volume resultante. Sabe, o negócio de moto, eu fico muito mordido. De verdade, as motos elas têm mais de um século. E durante esse tempo todo sempre se trabalhou para diminuir a quantidade de barulho do motor. Em 2020, o Joãozinho, aqui do Nossa Senhora das Graças, resolve tirar aquela peça que diminui o barulho da moto, porque ele acha legal andando na rua fazendo esse barulho. Por isso que o Brasil não vai para frente. Aqui, ó, quanto que é a concentração 1? Vai ser igual a quanto? 50. Quanto que é o volume 1? Sabe Deus. Quanto que é a concentração 2? A concentração 2 é 10. Quanto que é o volume 2? Sabe Deus. Quanto que é a concentração resultante? Eu não sei. Aliás, eu sei, vale 20. E o volume resultante é 10. Antes de explicar isso daqui, não esqueça que a pergunta do problema é qual é a quantidade de volume 1 e volume 2. A gente tem que lembrar que
o volume resultante, espera relembrando aqui, presta bem atenção aqui. O volume resultante é o volume 1 mais o volume 2. E eu sei que esse volume resultante é igual a 10, portanto, volume 1 mais volume 2. Então, eu posso dizer que volume 1 é igual a 10 menos volume 2. O nome disso aqui, pessoal, é no primeiro ano, sistema de equações. Olha, entendeu para que serve? Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 50 multiplicado. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui que eu vou substituir. Vai ficar quanto? Vai ficar 10 menos volume 2 mais 10 multiplicado por V2. Tudo isso é igual a 20 vezes 10, que é 200. Aí eu vou isolar o V2. Propriedade distributiva aqui. É verdade. Isso aqui é muito legal. Poucas coisas na vida são mais legais do que isso. Menos 50 mais 10 vai ficar quanto? Menos 40 V2 vai ser igual a quanto? A 200 menos 500. Vai ficar quanto? Menos 40 V2 vai ser igual a quanto? A menos 300. Menos com menos mais. V2 vai ser igual a quanto? V2 vai ser igual a 30 dividido por 4. Que é igual a quanto? Que é igual a 7,5 litros. Naturalmente, o volume 1 vai ser igual a quanto? Vai ser 10 menos 7,5. Esse volume 1 vai ser igual a 2,5 litros. Não é que é lindo? É lindo isso, é lindo. Cara, isso aqui mistura o que nós chamamos de sistema de equações, mistura material de sistema de equações com química. Tem coisa mais linda do que essa? Não tem, cara. Mais bonito do que isso, só Shakira. Bom, ficou claro aqui? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Vamos fazer mais uma, só para a gente fixar. É porque a gente pode, na verdade, como eu já falei anteriormente para você, isso aqui pode ser para vários casos, né? Vamos misturar aqui. Vamos fazer mais uma só para fixar mesmo a ideia, tá bom? Vamos pegar aqui. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, algum material, vocês podem passar alguma coisa, tá bom? José Clemente, tu apagou tua mensagem, agora que eu estou vendo aqui. Dá uma... Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem falar, tá bom? E, caso queira mandar algum material, estamos online aqui também, tá ok? Bom, vamos lá, questão 92. Ainda dessa questão, dessa solução, tá bom? Vamos lá, vou aqui, 92. O volume de uma solução de NaOH de concentração igual... Espera aí, rapidinho, deixa eu me esconder aqui. O volume de uma solução de NaOH de concentração 1,5 mol por litro, que deve ser misturado a 300 ml de uma solução 2 mol por litro de mesma base, a fim de torná-la uma solução 0,8 igual a quanto? Bom, primeira coisa é anotar os dados do problema, né? Ele quer saber o volume 1 de uma solução de NaOH de concentração 1, que ele fala, igual a 1,5 mol por litro, que deve ser misturado a um volume 2 de 300 ml de uma solução de concentração 2, igual a 2 mol por litro. 2 mol por litro. José, eu não lhe ignorei. Como diz Amanda, é para baixar jogo mesmo, pessoal. De molaridade 2, igual ele fala, 2 mol por litro. A fim de 2 mol por litro. A fim de torná-la, ou seja, molaridade resultante, igual a quanto? A 1,8 mol por litro. Vamos fazer, beleza? Observem aqui, pessoal, que ele não deu o volume resultante, né? Importante, mas vamos colocar. Antes de fazer esse cálculo, não esqueçam a definição, tá? Quando você mistura duas soluções, de novo, vou desenhar. Lembra que tem que fazer bem bonitinho isso daqui, desenhando, fazendo cada detalhe. Então, nós temos aqui um primeiro frasco, isso aqui de uma solução de NaOH. Essa solução de NaOH, ela tem molaridade 1, ela tem um volume 1. Ela foi misturada com uma outra solução, também de NaOH, que ela tem molaridade 2, ela tem um volume 2. Quando eu misturo os dois aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma molaridade resultante e um volume resultante. Ficou clara a relação, a definição? E o que é esse volume resultante? O volume resultante é o volume 1 mais o volume 2. Vamos escrever isso daqui. Então, vamos fazer nosso cálculo. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar como? M1V1 mais M2V2
tem que ser igual a quanto? A molaridade resultante vezes o volume resultante. Quanto que é a molaridade 1? Molaridade 1 é 1,5. Quanto que é o volume 1? Sabe Deus. Na verdade, essa é a pergunta do problema. Mais a molaridade 2, que é quanto? 300, multiplicado pelo volume 2. Opa, desculpa. Molaridade 2 é 12 e volume 2 é 300. Está aqui ao contrário, mas deu para entender, né? Isso aqui vai ser igual a molaridade resultante, que é 1,8, multiplicado pelo volume resultante. Deixa eu escrever isso daqui. O volume resultante, senhores, o volume resultante é o volume 1 mais o volume 2, ou seja, é o volume 1 mais o volume 2 que eu tenho, que é quanto? 300. Observe essa substituição que eu fiz aqui, tá bom? O volume resultante é a soma dos volumes. O que eu fiz nesse caso específico aqui é substituir direto. Consequentemente, quando eu fiz o cálculo agora, percebam que ficou em função de uma única variável. Inclusive, é essa variável que nós vamos achar agora. Ficou claro aqui a relação? Bem bonitinho, não é verdade? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui. Então vai ficar quanto? A Agatha falando que Agatha, eu mandei o vídeo para vocês, Agatha, lembra? Eu expliquei isso daqui, estou explicando agora nessa videoaula, tá bom? Mas vai ser tudo entregue para você, todas elas, está bem? Todas as questões, ainda hoje, que eu já fiz. Então, eu fixei quanto isso daqui? Vai ser 1,5 V1 mais 300 multiplicado por 2, que é igual a 600, que é igual. Aqui é a propriedade distributiva, tá? Vai ficar 1,8 V1 mais 300 multiplicado por 1,8. Isso aqui vai ser igual a quanto? 540. Ficou claro aqui? Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 1,5 V1 menos 1,8 V1. Esse aqui é a matemática básica, tá? E 540 menos 600. Isso aqui vai ser menos 0,3 V1 igual a quanto? Igual a menos 60. Menos com menos mais. V1 vai ser igual a quanto? V1 igual a 60 dividido por 0,3. 200 ml. Bom, essa questão aqui é bem legal, eu gostei dela, é bem interessante mesmo. O próximo caso que nós vamos estudar, senhores, é um pouco de mistura agora. Nós vamos misturar os casos que nós estudamos até agora de diluição e mistura de soluções, de solutos iguais. O raciocínio é o mesmo, apenas ele tem mais etapas para serem feitas, tá bom? Vamos fazer isso aqui agora. A questão 95. Ela trata desse conteúdo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Eu falei que nós vamos misturar agora, que nós já aprendemos de mistura de solutos iguais, junto com a diluição, ou seja, quando você coloca água dentro do recipiente. Mas é bem simples. Muito complicado. Deixa eu só pegar. Questão 95, que é bem interessante, porque ela tem alguns detalhes importantes, né? Que ela vai relacionando e como é que se coloca, né? Ele fala o seguinte aqui. Em um balão volumétrico, questão 95, eu falo o seguinte aqui. Em um balão volumétrico de 1000 ml, 1000 ml aqui, tá? De 1000 ml, juntaram-se 250 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido sulfúrico, com 300 ml de uma solução 1 mol por litro do mesmo ácido, e completou-se o volume até 1000 ml com água destilada. Determine a concentração em mol por litro da solução resultante. Um balão volumétrico, pessoal, é um recipiente, como o próprio nome diz, ele é um balão que tem uma determinada capacidade. Ele tem uma marquinha aqui nele, que quando você acrescenta aqui, ele tem exatamente, certinho, 1000 ml. Então, o que é que nós temos aqui? Ele diz que no começo da história, nós temos um balão, a capacidade do balão é de 1000 ml. E juntaram-se nesse balão, até aqui tem um recipiente, o volume 1 que ele fala, de 250 ml de uma solução de concentração 1 igual a 2 mol por litro de ácido sulfúrico, K2SO4, com outro recipiente de volume 1 igual a 300 ml, volume 2, aliás, e de concentração 2 igual a 1 mol por litro do mesmo ácido, do ácido sulfúrico, H2SO4. Aí beleza, juntou esses dois aqui,
colocou aqui dentro do balão. Beleza. O que eu quero que vocês entendam nesse exercício é um detalhe importante, tá bom? Fiquem olhando aqui para mim. Quando você faz essa atividade, quando você pega esses dois recipientes, que no caso aqui é esse copo 1 com essa solução 1 aqui, e mistura os dois colocando aqui dentro e dá uma sacudida, você vai ter uma molaridade resultante e um volume resultante. Esse é o primeiro cálculo que nós vamos fazer. Ele diz que em seguida, foram colocada uma determinada quantidade de água para completar o volume. Se no primeiro caso, quando você pega os dois e coloca dentro do balão, é o que nós chamamos de mistura de solutos iguais, a segunda parte, depois deles misturados, trata-se de uma diluição simples. Então nós vamos fazer dois cálculos aqui. O primeiro cálculo vai ser esse daqui, porque quando eu coloco esses caras aqui dentro do balão... Tá aqui. Quando eu coloco esses caras dentro do balão, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma molaridade resultante e um volume resultante. E após eu colocar esse pessoal aqui dentro do balão, eu vou completar com a água até aqui em cima, tudo bem? E quando eu completar com a água, eu vou ter uma molaridade final e um volume final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esse cálculo. Qual é o primeiro cálculo que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo de mistura de solutos iguais. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Mistura de solutos iguais. Então vai ficar como? Mesma coisa, tá bom? Esse aqui que a gente já aprendeu. Para ter isso aqui no final, para ter isso daqui, uma molaridade resultante e volume resultante. Então vai ficar como? Vai ficar M1V1 mais M2V2. Tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a uma molaridade resultante e um volume resultante. Quanto que é a molaridade 1? É 2. Quanto que é o volume 1? É 250. Quanto que é a molaridade 2? É 1. Quanto que é o volume 2? É 300. Quanto que é a molaridade resultante? Aqui dentro, antes de acrescentar água, tá? Antes de acrescentar água. Qual vai ser a molaridade resultante aqui dentro? Não sei. Qual o volume resultante? O volume resultante, antes de acrescentar água, é a soma dos volumes. O volume resultante, antes de acrescentar água, é a soma dos volumes. Então, que no caso vai ser o quê? 250 mais 250, perdi meu papel, está aqui. 250 mais 300, isso aqui vai ser igual a 550. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 500 mais 300, que é igual a molaridade resultante vezes 550. Essa molaridade resultante vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 800 dividido por 550. Isso aqui vai ser igual a 1,45, aproximadamente. 1,45 mol por litro. O que acontece aqui, isso aqui foi a parte 1, que você tem a mistura de solutos iguais. Na segunda parte que nós vamos fazer agora, nós vamos ter uma diluição simples. Porque depois que eu coloquei esses dois aqui dentro desse recipiente, depois que eu coloquei esses dois dentro do recipiente aqui, o que acontece? Eu acrescentei água até chegar aos 1000 ml. Isso é uma diluição simples. Então, como é que é o cálculo? Simples. É bem simples. A pergunta vai ficar como isso daqui? Vai ficar uma molaridade resultante vezes o volume resultante. Tudo isso vai se transformar em uma molaridade final e um volume final. Isso aqui, como a gente já tinha estudado anteriormente, é a fórmula de uma diluição simples. Então, dito isso daqui, vai ficar como? Quanto que é essa molaridade resultante? Esse aqui deu 1,45. Qual é o volume resultante? É o volume desse cara aqui, que é quanto? 550. Quanto que é a molaridade final? Essa é a pergunta do problema. A pergunta do problema: determine a concentração da solução resultante. Qual o volume resultante? Qual o volume final? O volume final é o volume do recipiente. O volume desse recipiente foi de quanto? Foi de 1000 ml. Mais uma vez, observe meu cuidado em colocar todo mundo em ml aqui para poder fazer o cálculo, tá? Então, essa molaridade final vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1,45. Vai ser igual a 1,45 multiplicado por 550 dividido por 1000.
isso aqui vai ser igual a aproximadamente 0,8 mol por litro. Bem simples, na verdade. Nós terminamos essa parte aqui agora, tá? O próximo cálculo que a gente vai estudar é um pouquinho mais, como é que se diz? É um pouquinho mais elaborado, tá? Que a gente vai revisar agora os casos de mistura de solutos diferentes, substâncias diferentes, mas que elas não reagem entre si. Primeiro nós vamos aprender a identificar quando é que você mistura duas substâncias e elas não reagem. E, é claro, como se faz o cálculo. Já adianto que é bem simples. A única coisa que a gente vai ter que lembrar agora são aquelas aulas de primeiro ano com respeito à dissociação de ácidos, bases e sais. Nós vamos precisar lembrar como fazer isso, porque em muitas das questões, no caso de mistura de solutos diferentes que não reagem entre si, ele vai pedir sempre a concentração dos íons na solução resultante. Vamos ver isso agora.